Pessoal, agora nós vamos para a parte 3, a última parte do conteúdo aqui dessa semana. Essa parte ela vai falar especificamente de distribuição eletrônica. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço, como de costume, se inscrevam aqui na Escola Online e se você gostar, deixe o seu like. Peço que vocês também nos sigam lá no nosso Instagram, é lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online. Vamos então para a nossa aula? Eu sou a Simone, a professora de Química aqui do canal Escola Online. Pessoal, antes da gente dar sequência aqui à distribuição eletrônica, vamos recordar um pouquinho sobre o modelo atômico aqui de Rutherford Bohr. Lembrando, né, que o modelo atômico de Rutherford Bohr, ele é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. E a eletrosfera, na verdade, ela é dividida em níveis de energia, ou também nós podemos chamar de camadas eletrônicas. Quando nós falamos em níveis de energia, nós falamos nível 1, 2, 3 e nós temos até o 7º nível, ok? Mas se nós falarmos aqui camadas, né, nós vamos aí simbolizar pelas letras K, L, M, N, O, P ou Q, certo? E aí, pessoal, para cada nível de energia, nós temos uma quantidade, né, limite, uma quantidade máxima de elétrons que cada um desses níveis ele suporta de elétrons. Além, né, desses níveis de energia, a eletrosfera ela é dividida também em níveis e subníveis. Cada nível também tem a sua divisão em relação aqui aos subníveis, que vai depender aqui da quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o nível 1, que é a camada K, ela tem a capacidade de ter 2 elétrons. Então, ela só tem o subnível S. Mas à medida que vai se aumentando aqui a quantidade possível de elétrons, se aumenta também a quantidade de subníveis possíveis que cada nível tem, ok? E aí, uma forma de representar, né, a notação, o nível é representado pelo numeral, o subnível pela letra e a quantidade de elétrons, né, nesse subnível referente a esse nível, nós representamos aqui na parte superior em relação aqui à notação do subnível, tá bom? E aí, pessoal, nós também, assim como os níveis, né, nível, vou até escrever aqui, ó, nível 1, 2 até o 7, nós temos aqui a energia crescente, nós temos também a energia crescente em relação aos subníveis. E quando nós combinamos aí a energia do nível com a energia do subnível, nós temos aí o somatório dessa energia, dessa região ali, onde podemos encontrar o elétron. Pessoal, claro que a gente não aprofunda aqui, né, no ensino médio como são definidos esses níveis de energia, mas nós temos que entender que por meio de cálculos matemáticos, por meio da física quântica, foram definidos aí a energia desses níveis e subníveis. E tem uma ordem na qual nós devemos respeitar para distribuir esses elétrons. Então, nós podemos notar que, por exemplo, nós temos aqui, né, o primeiro nível, que temos apenas o subnível S. Depois, né, gente, nós temos aqui o segundo nível, que nós temos, né, o subnível SP. E aí, olha, nós temos o terceiro nível, que nós temos o subnível SP e D. Porém, se vocês repararem, né, o subnível 4, né, o 4S tem energia menor que o 3D. E aí, pessoal, para facilitar, né, essa ordem energética aqui, veio um camarada chamado Linus Pauling. Ele, na verdade, organizou, ele fez, então, essa estrutura, essa ordem, né, na qual nós temos que distribuir os elétrons. Então, aqui está a estrutura do diagrama de Linus Pauling. Então, nós aqui da Escola Online fizemos uma estrutura bem bacana para vocês entenderem, né,
como que esse diagrama de Linus-Pauling ele foi então feito. Então, gente, nós sabemos, né, que a eletrosfera é dividida em níveis de energia, e no de 1 a 7 nós sabemos que esses níveis, né, de 1 a 7, onde nós temos aí a energia crescente indo do 1 para o 7. Nós temos também os subníveis S, P, D e F. Então, tem a ordem, né? Então, para decorar S, P, D, F, sopa de feijão, né? Essa ordem aqui também é uma ordem crescente de energia. Nós temos aí, gente, uma quantidade máxima de elétrons por nível de energia, assim como nós temos uma quantidade máxima de elétrons por subnível, ok? E aí, em função disso, né, da quantidade máxima de elétrons em subníveis e níveis, nós teremos aqui os respectivos subníveis e a distribuição. Só que essa distribuição, pessoal, ela não é uma distribuição sequente. Nós vamos seguir essa distribuição de acordo aqui, ó, com o que Linus-Pauling propôs pela diagonal, que a gente vai aí conseguir fazer essa distribuição de forma correta em função da energia dos níveis e subníveis. Então, primeiro a gente preenche aqui o nível 1, S, que tem a capacidade de ter 2 elétrons. Após, né, preencher, é que a gente pode ir para os demais. Para vocês entenderem isso melhor, como que é feito, vamos aqui fazer uma distribuição eletrônica de um átomo de ferro. Se é átomo, pessoal, quer dizer que está neutro. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons eu quero, então, distribuir? 26. Então, nós vamos começar aqui pela primeira setinha. E aqui, gente, é o subnível correspondente a 1s e tem a capacidade máxima de 2 elétrons. Então, 1s2. Então, dos 26 elétrons, eu já distribuí 2. Agora, eu vou para a próxima setinha azul aqui. Aqui é o 2s. No S tem a capacidade de 2 elétrons. Então, já tinha distribuído 2. Com mais 2 aqui, né? Lembrando que é esse númerozinho aqui que simboliza a quantidade de elétrons. Já distribuí 4. Agora, eu vou para a próxima setinha, próxima seta azul. Aqui, ó, é o 2p. No P tem a capacidade máxima de 6 elétrons. Então, eu já tinha distribuído 4, com mais 6 agora eu distribuí 10. Dando a sequência, né? Esse aqui é o nível 3S. 3S, o S tem a capacidade de 2. Então, mais 2 aqui. Então, eu tinha distribuído 10, com 2, 12. Ok? E aí, vamos dar sequência. O próximo aqui, ó, é 3P. No P cabe 6. Então, 12 com 6, 18. Aqui é o 4S. No S cabe 2. 18 com 2, 20. Agora, nós vamos para outra seta. Aqui, pessoal, é o 3D e o D tem a capacidade de 10 elétrons. Mas a gente já distribuiu 20 e nós podemos chegar aqui no máximo, né? Que a gente vai distribuir, são 26. Então, esse último subnível aqui vai ficar com 3D6, ok? E aí, a gente distribuiu os 26 elétrons. Como que nós representamos aí essa distribuição eletrônica? Nós podemos representar de modo abreviado aqui em relação aos níveis energéticos, né? Então, primeiro nível, ou camada K, tem 2 elétrons. Na segunda camada aqui, 8. Aqui, 2 com 6, 8 com 6, 14. E na quarta, nós temos 2. Ou nós representamos aqui a distribuição eletrônica, né? A distribuição energética aqui, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, certinho? Então, essa é a ordem. Agora, eu quero, né, mostrar para vocês quando nós temos cátions ou ânions, quando nós temos íons. Quando nós temos íons, pessoal, os íons são colocados ou retirados da camada de valência, ou seja, da camada mais externa. Então, tá até aqui um texto, ó. É importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar num íon serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica e não do subnível mais energético.
Essa ordem que nós fazemos aqui de distribuição eletrônica é em relação a níveis de energia, ok? Então, o nível mais energético é aqui, ó, o 3D6. Os elétrons mais energéticos são os elétrons que estão no nível subnível daqui da última parte da distribuição eletrônica. Mas os mais externos, né, são os elétrons que estão na camada mais externa. Nós chegamos a ter elétron até na camada 4. Então, os elétrons mais externos são aqui, ó, 4s2. Então, pessoal, quando nós temos 2+, é porque perdeu 2 elétrons. Vai perder 2 elétrons de onde? Da camada mais externa, né? Então, perde esses 2 elétrons aqui da camada N. E a distribuição eletrônica perde também esses 2 elétrons aqui, 4s2. Então, ficando assim a distribuição de níveis energéticos e a distribuição em subníveis energéticos, ok? Vamos então ver agora um exemplo quando nós tivermos um ânion. Então, enxofre, número atômico 16, como é um átomo, nós vamos distribuir aqui 16 elétrons. Então, o esboço aqui, né, bonitinho para vocês. Então, ó, vou começar aqui, ó, um S2, distribuir 2, próximo 2S2, já distribuí 2 com 2, 4, próxima seta aqui azul, 2P6, então 4 com 6, 10, 3S2, então distribuí 12, próxima seta aqui, ó, 3P, e aí 4, por quê? Porque eu distribuí 12, eu vou distribuir só 16, então 4 aqui, ok? Então, distribuído 16. Então, aqui, a distribuição em níveis e subníveis. Quando é um ânion, ganhou 2 elétrons, e esses 2 elétrons, gente, nós vamos colocar aonde? Na última camada também. Então, M tinha 6 e agora vai ter 8. E o P aqui, né, tem a capacidade de ter até 6 elétrons. Então, esses 2 elétrons aqui vão ficar aqui nessa última camada, último nível aqui energético que coincide com a camada de valência. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui, eu trouxe para você uma atividade, não é a atividade do PET, mas entendo como uma atividade complementar para a gente fixar esse conteúdo aí de distribuição eletrônica. Aí vocês falam assim, nossa Simone, mas aí você tem um esboço todo bonitinho, né, do diagrama de Linus Pauling. Pessoal, vocês têm que saber construir esse diagrama na mão. Como que a gente vai construir? Então, vou até construir aqui para vocês, ó. Vocês vão aí colocar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, são 7 níveis de energia, todos os níveis têm um subnível S, ok? Depois, gente, vai fazendo uma escadinha, ó. O 2 tem o P, 3 também tem, todos agora tem P. Agora o 3 tem o D, 4 tem o D, 5 tem o D e o 6 tem o D. O 7 não tem o D. E o F é só o 5 e o 4 e o 5. Vou mudar de cor aqui para fazer a setinha diagonal. Vou pegar o verdinho. Então, aqui, gente, essa setinha diagonal aqui, se você fez um embaixo do outro bonitinho, quando você faz a setinha diagonal aqui, fica todo bonitinho. Essa setinha diagonal é a setinha que a gente vai dar sequência, né, para distribuir os elétrons, ok? Então, vamos aqui ler o exercício. Vou aqui pegar outra caneta, vou pegar a azul escura para a gente resolver. Apesar de terem uma estrutura bastante semelhante, os íons em termos de propriedades são bastante diferentes de seus átomos neutros. Por exemplo, no nosso organismo, o ferro desempenha papéis indispensáveis. A deficiência dele pode causar anemia, fadiga, tonteiras, cáries, dentre outros males. Acontece que o organismo ele está presente na forma iônica, ele pode estar na forma Fe2+, ou Fe3+. Diferente da forma metálica de uma barra de prego ou de um diferente da forma metálica de uma barra de ferro ou de um prego, que possui átomos de ferro. Então aqui, gente, não tem carga, é neutro. O átomo neutro e os íons citados no texto possuem. Então, gente, número atômico, o ferro possui número atômico igual a 26. Então, o átomo neutro, né, Z igual a P, que é igual a E, que é igual a 26 elétrons. Então, a gente vai distribuir aqui 26 elétrons. Então, vamos lá. Vamos no primeiro nível aqui. Então,
Distribuí 2. Então, vou continuar aqui, próxima seta. No S, então, até colocar aqui, ó, gente, S, P, D e F. No S, tem a capacidade máxima de 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Então, né, distribuí aqui 2. Agora eu vou para a próxima setinha verde. 2S, no S cabe 2. Então, já distribuí 2 com 2, 4. Eu tenho que distribuir 26. Então, vou continuar. Próxima setinha. 2P, P cabe 6. Próximo. 3S, S cabe 2. Então, já distribuí, ó. 2, 4, com 6, 10, 12. Vou continuar distribuindo. Cabe 6, cabe 12. Ó, cabe 2. Então, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Próximo, então, 3D, no D cabe 10. Mas eu tenho que distribuir 26. Eu já distribuí 20, então 6. Então, gente, vou colocar aqui, ó, a distribuição eletrônica do ferro neutro, né? É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4S2, 3D6, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Na ordem aqui que eu fiz a distribuição eletrônica, eu coloquei aqui, ok? Vamos então já adiantar, colocar aqui, ó, do ferro 2+. Ferro 2+, pessoal, ele vai perder elétrons, né? Quantos? 2. Quais são os elétrons que ele perde? Vou até aqui pegar, né, o vermelhinho para indicar para vocês, ó. Esses elétrons aqui são os elétrons mais externos. Então, vou colocar aqui, ó, elétrons mais externos. E esses aqui são os elétrons mais... Vou colocar aqui, ó, elétrons mais externos, elétrons mais energéticos, ok? Então, quando não perde 2 elétrons, então fica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Perde aqui os mais externos, 3d6, ok? E quando nós estamos falando aqui do Fe3+, a distribuição eletrônica perde, né, pessoal? 3 elétrons, então vai perder os 2 aqui mais externo e mais um aqui. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ok? Porque 2 mais perdeu 2 elétrons, 3 mais perdeu 3 elétrons. Então vamos lá. O átomo neutro e os íons citados no texto possuem diferentes quantidades de prótons? Não, pessoal, são átomos de um mesmo elemento químico, né? Átomo, nêutron e íons, todos têm a mesma quantidade de prótons. Possuem massas aproximadamente iguais? Lembrando, né, que a massa de um átomo é definida pelo número atômico, número de prótons, mais número de nêutrons, gente. O que está mudando aqui entre o átomo neutro e os íons são a quantidade de elétrons, que são partículas que nós até consideramos partículas que são ali com massa desprezível. Então, sim, eles apresentam massa aproximadamente igual. Eles possuem a mesma configuração eletrônica? Não possuem. A gente acabou de ver aqui que as configurações eletrônicas são diferentes. Eles possuem a mesma quantidade de cargas negativas? Não, né? A quantidade de cargas negativas, essas cargas negativas seriam os elétrons. Então, a gente vê que, na verdade, né, tem quantidade de elétrons diferentes, tanto que a distribuição eletrônica é diferente. Eles possuem próton a mais que elétrons. Na verdade, né, o átomo neutro não tem a mesma, não tem quantidade de prótons a mais que elétrons. A quantidade de prótons é igual a de elétrons. Então, o que responde à alternativa é a letra B. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. É um conteúdo de extrema importância aqui para o primeiro ano e para os demais conceitos de química que nós vamos trabalhar. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e se tiverem dúvida, deixe aqui no comentário. E nessa semana nós temos inauguração do Eu Não Erro Mais. Então, conto com a presença de todos vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.